Olá, queridos amigos, nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello. Estamos de volta aqui com vocês para mais um episódio de Seed by Seed. É Teologia do Corpo, uma sementinha a cada semana. Muito obrigada pela sua companhia e muito obrigada por você estar aqui conosco no canal Web TV SDV, ou seja, o canal do YouTube das Sementes do Verbo, com muita coisa boa para você crescer e amadurecer de um ponto de vista humano, mas também de um ponto de vista cristão. Muito obrigada pela sua companhia. Nós estamos aqui diretamente da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, fazendo com vocês esse percurso, esse caminho pela teologia do corpo de São João Paulo II. Como a gente já recomendou em programas anteriores, se você não viu, procura a playlist do Seed by Seed, segunda temporada, no canal, e ali você vai ter todos os vídeos e você vai poder pegar algumas dicas que a gente dá de como estudar e se aprofundar na teologia do corpo. Eu queria começar esse nosso programa de hoje. Nós estamos no primeiro ciclo, né? Já estamos começando o primeiro ciclo de catequeses, que fala justamente sobre o princípio, sobre o homem, o ser humano original. E eu queria trazer, só para a gente começar, falando um pouquinho sobre a beleza e a grandeza, a santidade, a sacralidade do corpo humano. O Christopher West, que é um dos maiores teólogos estudiosos da teologia do corpo, ele já tem vários livros traduzidos em português, inclusive num dos episódios a gente indica vários livros dele. Tem um que não está traduzido para o português, infelizmente, que é o livro A Teologia do Corpo Explicada, que é um livro que aprofunda bastante cada termo. Mas eu queria trazer um trechinho desse livro, vou traduzir para você aqui, em que ele diz que o corpo nos permite, de alguma forma, não só ver o mistério invisível, mas também penetrá-lo, tornar-se participante dele e experimentá-lo. O corpo, portanto, é o antídoto da abstração teológica. E mais um pouquinho à frente, ele diz também: se a linguagem do povo de Israel é o hebraico, e se a linguagem do islamismo é o árabe, a linguagem do cristianismo é o corpo. O nosso corpo fala, o nosso corpo comunica. E através dessa maravilha da criação do homem e da mulher, Deus quer nos comunicar, nos revelar e se revelar a nós também. Nós entramos então hoje no terceiro dos 6 pontos que São João Paulo II trabalha na teologia do corpo, nesse primeiro ciclo, que é o ciclo do princípio. Nós já falamos com vocês, trabalhamos um pouquinho Gênesis 1, Gênesis 2, falamos um pouquinho já sobre a inocência original, a solidão original, então o fato do homem ter sido criado primeiro para só depois descobrir a mulher, e a mulher ser apresentada para o homem pelo próprio Deus. E hoje nós vamos tratar sobre o terceiro ponto, que começa a partir da catequese número 8, que é a unidade original. O que significa isso? De forma bem resumida, mas a gente vai comentar um pouquinho com vocês sobre isso. Nós, homens e mulheres, somos em primeiro lugar e acima de tudo irmãos, porque somos da mesma espécie, viemos da mesma raiz. Somos seres humanos. Temos as nossas diferenças, porque somos homem e mulher, mas viemos essencialmente da mesma raiz. Esse é o sentido da unidade original que a gente quer trabalhar nesse episódio de hoje com vocês. Essa unidade original que a gente faz referência, e o Papa São João Paulo II nos traz na teologia do corpo, ela tem por referência dois caminhos, 2 direções, né? A gente se torna um com o outro que está ao nosso lado, com a nossa esposa, com a nossa comunidade, né?
Sempre lembrando que a teologia do corpo, apesar dessa nomenclatura teologia do corpo levar a linguagem esponsal do corpo, as pessoas sempre acharem que a associação direta é sempre com a realidade matrimonial, mas aqui a gente pode e sabe que a teologia do corpo se estende a todas as realidades. Por isso que eu posso dizer que eu faço comunhão, que eu me torno um, no meu caso particular, com a minha esposa na unidade conjugal, mas eu me torno um também com a minha comunidade paroquial, com a minha comunidade de vida, com os meus irmãos em Cristo. Essa unidade também se faz presente. E eu, com isso, chego à unidade de criatura de Deus, né? É uma unidade que me aproxima do Criador, porque eu faço parte de um todo enquanto criação de Deus. Então, essas duas vertentes da unidade, elas são muito características e elas levam a gente a compreender essas duas vertentes. Com relação especificamente ao homem, né, a linha de partida da unidade é aquela passagem do livro do Gênesis que fala: não é bom que o homem esteja só, né? Não é bom a solidão original como vida do dia a dia, como um projeto de vida nosso enquanto seres humanos. Ela é importante para que a gente consiga se entender. A gente já viu em encontros passados, para que eu possa me compreender, para que eu possa me diferenciar das outras criaturas, mas ela não é a minha razão de viver. Nenhum ser humano vive sozinho, né? Essa unidade sonhada e querida por Deus, ela tem um propósito, é fazermos comunhão. E hoje, a gente talvez consiga meditar, se não der tempo hoje no nosso próximo encontro, duas palavrinhas muito importantes que o Papa São João Paulo II traz para a gente, que é communium personarum, né? É a gente fazer comunhão com a pessoa. Isso tem relação direta com a unidade, de sermos um, de estarmos um com a nossa vida comunitária e a nossa vida matrimonial. E São João Paulo II, justamente na Catequese 8, ele vem recordar e vem dizer que justamente essa frase bíblica, né, ele fala: na palavra de Deus nada se perde, toda palavra, toda vírgula, todo pontinho, um pinguinho numa letra I faz muita diferença e diz muito. Ele diz que essa palavra, não é bom que o homem esteja só, é como se fosse um prelúdio dessa sinfonia que é a criação da mulher doada para o homem e da mulher tirada do homem, originariamente do homem. São João Paulo II começa a lembrar, então, o momento do torpor, né? O homem cai num sono profundo e é como se o homem dormisse e sonhasse com alguma coisa que nem ele sabia direito o que era, né? Ele viu que não existia no mundo alguém que fosse semelhante a ele, mesmo tendo passado em vista toda a criação. E aí o homem cai nesse torpor, e é bonito, São João Paulo II fala, na catequese número 8, número 3. À luz do contexto de Gênesis 2, nenhuma dúvida existe de que o homem caia naquele torpor com o desejo de encontrar um ser semelhante a si. Deste modo, o círculo da solidão do homem se rompe quando o primeiro homem desperta do sono, homem e mulher. Ele vê um ser semelhante a ele, a mulher plasmada da sua costela. E aí a gente vê que, em certo sentido, São João Paulo II diz, a mulher foi criada sobre a base da mesma humanidade. Ronaldo gosta muito de carro, né? E é engraçado, às vezes ele fica vendo programas de carro e aí ele comenta comigo e ele fala: o carro X, ele foi feito sobre a mesma base do carro Y. Então ele é bom porque esse carro era melhor, era mais caro, era um carro superior, e esse daqui ele foi feito na mesma base. O homem e a mulher saíram da mesma base, vieram da mesma raiz comum. O nome correto seria a mesma plataforma, mas né? Ele sabe mais do que eu, né, gente? Mas que tem tudo a ver, né? O que é a plataforma? É a forma que
dá a referência, é aquela forma plana. Tudo que nós construímos sai dessa forma plana. A gente plana. Precisamos ter uma base limpa, correta, concreta, de forma que a partir dessa base a gente possa construir algo. Então a mesma plataforma, no caso do carro, serve também no caso do homem e da mulher. E a gente percebe nisso, continuando a meditação que o Papa São João Paulo II fala, da homogeneidade, né? Homem e mulher são homogêneos, porque saem, eles não são gêmeos, é outra coisa, é homogeneidade, eles são homogêneos, eles saem da mesma realidade de pessoa, né? Da mesma gênese, né? Da mesma origem. É uma gênese comum do homem, né? Homogênese, é a gênesis do homem, né? Eles têm uma gênesis comum, eles saem da mesma fonte. E essa homogeneidade diz respeito muito caracteristicamente ao corpo. É o que primeiro caracteriza, né? E o Papa São João Paulo II, quando ele vai falar para a gente no livro Pessoa e Ato, que é um livro também muito particular e muito importante para nós que estudamos a teologia do corpo, ele fala de uma forma muito característica. A pessoa começa a ter toda a sua concretude enquanto pessoa e capacidade de formar unidade a partir da sua ação. Ficar parado, e aqui a gente pode fazer uma analogia com um casal, por exemplo. Um casal, homem e mulher, marido e mulher, eles não são capazes de gerar uma nova vida se não houver o ato conjugal. Então, o Papa São João Paulo II faz esse paralelo no livro Pessoa e Ato, mostrando que, para que uma nova pessoa exista, é necessário o ato, a ação de uma outra pessoa. Então, para que nós, enquanto homens e mulheres, existamos, é necessário que a gente haja enquanto homem e enquanto mulher, dentro de todas essas realidades que eu consigo fazer unidade. E falando sobre a unidade original, São João Paulo II quase que conclui, né, a catequese número 8, falando assim: a alegria para o outro ser humano, para o segundo eu, né, porque os dois vieram da mesma origem, domina nas palavras do homem pronunciadas à vista da mulher. Essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí na catequese 9, São João Paulo II já vai falar desse segundo aspecto, digamos assim, da unidade, que é, além de nós sermos um, porque viemos da mesma origem, dessa homogênese, dessa gênese comum, nós também somos um porque fomos criados para fazermos comunhão um com o outro, para sermos uma só carne. É esse mistério da comunhão de pessoas que faz com que nós sejamos imagem e semelhança de Deus, não tanto e não só enquanto indivíduos, mas principalmente quando a gente mostra que a gente é capaz de fazer comunhão. Afinal de contas, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós sabemos que Deus não é sozinho, que Deus não é solitário, mas que Deus é uma unidade de 3 pessoas distintas, nós também fomos criados, homem e mulher, diferentes, apesar de termos a mesma origem, mas diferentes, pessoas diferentes, para que nós busquemos um ao outro e façamos essa comunhão a exemplo da comunhão da Santíssima Trindade, 3 pessoas em um só ser. E fechando, né, essa parte dessa unidade, é bonito que o Papa São João Paulo II fala que quando Adão, né, o relato lá do Gênesis, ele fala: essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Mostra claramente essa característica da homogeneidade, né? E é interessante que a existência em si da mulher, né, essa visão, essa constatação feita por Adão, já é motivo de alegria profunda. Nas entrelinhas, a gente consegue perceber que a palavra de Deus traz para a gente a importância do ser humano pelo simples fato da sua existência singular.
A alegria de Adão por essa nova criatura, a mulher, ao constatar homogênea, igual a ele, da mesma origem, ela se fez presente na vida dele só pelo simples fato dela existir, né? Então, é bonito a gente perceber que cada ser humano, seja ele existente de forma intrauterina, extrauterina, idoso, novo, velho, não importa. Ele tem a sua importância e ele traz alegria pela pura e simples existência dele. E tem um outro autor, que é o autor do livro Corpo e Transcendência, que ele faz também um estudo, um aprofundamento daquilo que o Papa São João Paulo II traz para a gente neste momento, em que ele relaciona substância e relação, um pouco no sentido de estudo que o Papa São João Paulo II fala, que quando o Papa São João Paulo II fala de homogeneidade, esse autor fala de substância. Porque temos a mesma substância, né? A substância humana é a mesma. E na relação homem-mulher, na relação das criaturas, a gente consegue fazer com que o ser humano aconteça, mas tendo sempre a base, essa homogeneidade que vai acontecer, a unidade, justamente pela diferença e complementariedade do masculino com o feminino. E aí esse autor finaliza, né, esse capítulo chamando a atenção para algo que eu quero chamar a atenção sua também. Ele fala o seguinte, abre aspas, a tentativa de pluralização das identidades sexuais equivale à neutralização da diferença sexual homem e mulher como diferença originária. Ou seja, se eu digo que existem diversas identidades sexuais, considerando essa fala que o autor traz para a gente não está só destruindo o homem e a mulher, mas a gente está destruindo a humanidade da criação de Deus, né? O ser humano deixa de ser humano porque ele deixa de se basear na sua corporeidade, ele deixa de se basear na sua unidade interna, na sua solidão, que advém e que se diferencia pela masculinidade e pela feminilidade. Então precisamos estar muito atentos para isso que o Papa São João Paulo II fala, e esse autor ilustra de uma forma muito interessante, muito simples, e que talvez a gente não preste atenção, ou preste atenção, mas não se preocupe com o que tem por detrás dessas tentativas de multiplicar as identidades sexuais e, com isso, destruir a identidade básica nossa de homens e mulheres enquanto criaturas de Deus. Então é muito importante e percebam que são os detalhes que demonstram efetivamente quem nós somos enquanto criaturas de Deus, capazes de fazer e nos tornarmos um, homem e mulher. Adão, ao olhar para Eva, imediatamente reconheceu que ela era a auxiliar que ele tanto queria. Nós vamos aprofundar mais um pouquinho essa questão da unidade, inclusive porque São João Paulo II aproveita esse momento para falar um pouquinho também sobre a questão da unidade, da indissolubilidade matrimonial, porque não se esqueçam que o gatilho, digamos assim, o ponto de partida desse primeiro ciclo foi justamente o diálogo de Jesus com os fariseus, questionando se não seria possível liberar o divórcio, né? Então, São João Paulo II vai aproveitar esse momento justamente em que ele fala da unidade original para falar um pouquinho também sobre a unidade e indissolubilidade matrimonial, mas esse vai ficar com gostinho de quero mais para o próximo episódio. Então a gente espera que você acompanhe a gente e, se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos. Mais uma sementinha de teologia do corpo no seu coração é o Seed by Seed. Até a próxima!